Fala pessoal, beleza? Professor Vasconcelos. Vamos dar continuidade ao último vídeo que nós começamos a falar sobre multicolinearidade. Nós demos um apanhado geral sobre multicolinearidade. Hoje nós vamos dar sequência, vamos falar das consequências da multicolinearidade no modelo clássico de regressão linear. Mas antes de mais nada, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, clica aí, compartilha, faça um comentário, deixa o seu joinha aí para a gente estar trabalhando e buscando sempre cada dia mais melhorar o nosso conteúdo. Então, sem mais delongas, nós vamos falar sobre as consequências da multicolinearidade no modelo clássico de regressão linear. Então, se os pressupostos do MQO forem atendidos em sua plenitude, ou seja, aqueles 7 pressupostos, 7 hipóteses, né, os nossos betas estimados eles serão BLEU, Best Linear and Biased Estimator, né? Acrescentando neste conceito dessas hipóteses a questão da normalidade dos resíduos, né? A normalidade dos resíduos que nós discutimos em vídeos anteriores, onde nós falamos da normalidade, onde nós identificamos por meio do teste de Jarque-Bera, né, se os resíduos eles se comportam de forma normal. Beleza? Então, assumindo essas características, nós vamos ter os melhores estimadores não viesados, não tendenciosos, né, que nós podemos estar estimando. É importante frisar que, segundo Green 2012, que mesmo estimando um MQO, isto não assegurará que haja uma variância mínima no termo de erro, pois se duas ou mais variáveis forem correlacionadas, a variância tenderá ao finito. No entanto, mesmo na presença da multicolinearidade, os estimadores poderão ser ainda os melhores estimadores lineares não viesados, segundo Gujarat e Portman. Por quê? Porque em nenhum momento, se nós pegarmos lá, salvo o melhor juízo, é claro, os pressupostos do MQO, nada traz menção à multicolinearidade. Então, na presença da multicolinearidade, podemos entender ainda, salvo o melhor juízo, que ainda teremos os melhores estimadores lineares não enviesados e não tendenciosos. Beleza? Então, um problema apresentado pelos autores é que, na presença da multicolinearidade, a obtenção dos betas estimados serão mais difíceis em função de erros padrões. A ponto que o tamanho da amostra pode ser um fator que contribua para este problema, ou seja, ter uma base de dados com poucas observações pode levar à presença de multicolinearidade. Então, nós estamos frisando aqui que também o tamanho da amostra pode influenciar com o problema de multicolinearidade. Então, nós não podemos e nunca devemos trabalhar com amostras pequenas, né? Sempre a maior quantidade possível de observações. Mesmo diante da argumentação de que os estimadores do MQO na presença de multicolinearidade ainda podem ser BLEU, estes podem apresentar grandes variância e covariância, o que leva a uma estimação mais imprecisa. Tá certo? Outras consequências que pode ser apontada é referente aos intervalos de confiança, que poderão ser maiores, possibilitando, neste caso, a aceitação equivocada da hipótese nula de que os verdadeiros betas são iguais a zero. Eu já disse isso no vídeo passado, em que quando nós temos um intervalo de confiança muito grande, a nossa probabilidade de aceitar uma hipótese equivocada é muito maior. Neste caso, a probabilidade de nós estarmos aceitando a hipótese de que o beta verdadeiro é igual aos betas estimados, isso é muito grande. Então, o erro de aceitação de ser muito grande, porque os intervalos na presença de multicolinearidade eles são maiores. Então, nós vamos estar correndo um risco de fazer aceitações de forma equivocada. Muito bem. Então, pode-se ter então a estatística T como consequência da multicolinearidade. A estatística T, né, de uma ou mais variáveis estatisticamente insignificantes. Então você pode observar, quando você observa lá um resultado, você tem uma variável que talvez a literatura diga que ela deveria ser significante e ela não é. Então pode ser um indício de algum problema, talvez de multicolinearidade. Então a gente tem que olhar isso com carinho. Pode-se ter uma estatística R2 muito elevada, 0,98, 0,99. Então, juntamente com a estatística T de variáveis importantes na sua modelagem, não significativas, com um R2 muito elevado, isso pode levar também a sugerir indícios de multicolinearidade. E os dados podem ser muito sensíveis a variações, né? Então, qualquer mudança de variável que você coloca ali, isso pode dar uma variação muito grande no resultado da estimação. Então, tudo isso em conjunto
pode levar a fortes indícios de presença de multicolinearidade entre as variáveis, e o pesquisador tem que ficar atento a isso. Tá? Um slide repetido aqui, vamos passar para frente. Então esses são problemas das consequências da multicolinearidade. Vamos identificar agora a multicolinearidade. Como é que nós identificamos ela? Beleza? Vamos lá. Vamos identificar a multicolinearidade. Existe, né, um procedimento dentro do próprio Stata que nos ajuda a identificar o problema de multicolinearidade. Se nós partimos inicialmente por uma estimação, nós vamos rodar um modelo básico, né, sem se preocupar com a existência ou não da multicolinearidade. Então nós vamos rodar um modelo simples, né? Então nós vamos, após a estimação, aplicar um teste de fator de inflação da variância. Teste de fator de inflação da variância, ou do VIF, FIV ou VIF, tá? Então, com base nesse teste, nós conseguimos identificar se existe problema de multicolinearidade entre as variáveis explicativas do nosso modelo, tá? Então, como é que nós fazemos? A regrinha basicamente é essa. Nós estimamos um modelo clássico, ou seja, nós assumimos a hipótese que não existe problema. Então, nós chegamos lá no nosso modelo, um YI é igual, estimado, né? É igual ao beta 0 estimado, mais um beta 1 estimado, xi, mais um beta 2 estimado, xi1, xi2, mais um termo de erro qualquer. Rodamos, assumindo que não existe problema de multicolinearidade entre x1 e x2. Após a estimação, nós aplicamos o teste de VIF. Aí nós temos a regrinha básica do teste, que vai ser essa aqui, ó. Se o resultado do VIF médio, vamos botar VIF médio, se o VIF médio for maior do que 10, problema de multicolinearidade, ela se encontra presente entre as suas variáveis explicativas. Aí nós temos que proceder a possíveis correções. O VIF é menor ou igual a 10. Se o VIF médio for menor ou igual a 10, nós podemos confirmar, né, com certeza, que não existe problema de multicolinearidade entre nossas variáveis do modelo. Então a regra é essa: VIF médio maior do que 10, multicolinearidade. VIF médio menor ou igual a 10, ausência de multicolinearidade. Tá? Muito bem. Então, como eu disse, a gente estima um modelo qualquer. Está aqui o nosso modelo, tá certo? Nosso exemplo aqui, eu fiz um reg, o comando no stata é reg y, né? Lembre que toda a primeira variável que eu coloco, ela vai ser o y. As demais variáveis vão ser o meu x. Aí não importa a ordem das variáveis. O que importa é a primeira é o y e as demais são x. Então vou rodar esse modelo reg, fechamento da bolsa no Brasil, número de casos de Covid no Brasil, número de casos de Covid nos Estados Unidos, fechamento da bolsa Nasdaq, cotação do dólar, fechamento da bolsa de Nova York e cotação do euro. Estou vendo como é que essas variáveis afetam o fechamento da bolsa no Brasil, ok? Então rodei o modelo. Então nós temos aqui, ó, um R2 ajustado de 96%, uma estatística F também dizendo que pelo menos uma dessas variáveis é importante para explicar o fechamento, beleza? O R2, 96% das variações da Bolsa de Valores do Brasil são explicadas em conjunto por essas variáveis, beleza? E nós temos aqui, né, dentro desse cenário, o nosso P-Value. O que me chama a atenção é a Bolsa Nasdaq, onde o meu P-Valor foi não significativo, e isso me sugere, né, que possa haver algum tipo de problema de multicolinearidade, porque eu entendemos, salvo o melhor juízo, que a Bolsa das Nasdaq afeta o fechamento daqui da Bolsa do Brasil. Então as bolsas elas se afetam. Então se ela é não significativa, já é um indício, né? Então nós temos, lembra lá dos três indícios, ó, o P-value não significativo, R2 muito ajustado, muito alto. Então pode ser que exista algum problema. Então já me acende uma luzinha, né, onde eu tenho que observar esses detalhes.
as demais variáveis do modelo foram inseridas no modelo, foram significativas, nós temos os betas, aí quando for fazer análise, aí tem que verificar o que a literatura aponta em termos de sinal, de coeficiente, dos coeficientes, enfim, tá? Não é o caso aqui, não é a minha preocupação nesse momento, mas nós estamos preocupados em identificar multicolinearidade. Então já existem alguns indícios de uma possível existência de multicolinearidade. Então nós fizemos o teste, rodamos o modelo, que é este, e vamos aplicar o teste na sequência. Qual é o teste? O teste na sequência é o VIF. Opa, desculpa, volta. O teste aqui é o VIF. Assim que eu terminei de digitar o comando do reg, eu vou digitar VIF e vai me dar essa tabela aqui, ó. O que essa tabela está me dizendo? Eu vou olhar isso aqui, ó. Min VIF, ou seja, o VIF médio, 55,92. Ora, 55,92 é um VIF muito maior do que o meu limite de 10. Então, com certeza existe problema de multicolinearidade. Então eu tenho que identificar qual é esse problema de multicolinearidade. Como eu vou fazer isso? Eu posso aplicar, né, um teste de correlação de Pearson para identificar qual variável pode estar altamente correlacionada. Então, quando eu faço o COR, o comando é esse aqui, eu pego todas as minhas variáveis do modelo e aplico o comando COR, C-O-R-R, certo? Eu vou obter esse resultado da imagem aqui, ó. Eu vou verificar o quanto que cada variável é altamente correlacionada com ela e com outras variáveis. Então, acima de 0,7 são variáveis que apresentam alto índice de correlação. Então, aqui faltou aqui marcar 0,7 aqui, 0,79 aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu esqueci de marcar aqui, ó. Não, é isso aí. Tá vendo? E me chama a atenção aqui, ó, é a relação do euro com o dólar. 0,97, ou seja, 97% de correlação. Eu poderia, então, vendo com base nesse cenário, ou excluir o dólar ou excluir o euro da minha estimação e ver o resultado que ocorre, para ver se contorna o problema da minha multicolinearidade. Tá certo? Poderia tentar outra exclusão de outra? Poderia. Poderia tentar talvez a exclusão da Nasdaq, poderia tentar a da Bolsa de Nova York. Por quê? Porque apresentaram grandes índices de autocorrelação. Tá? Então aí o pesquisador ele vai ter que ter essa sensibilidade de talvez trocar a variável, excluir a variável para ver se contorna o problema. Não contornando o problema, talvez pensar a partir da hipótese, será que a minha forma funcional está correta, está adequada, né? Uma vez que você já fez toda a tentativa de excluir variáveis, substituir variáveis, não deu certo, parte para então pensar na hipótese de omissão de variável importante, mudar a forma funcional, tudo com o objetivo de contornar esse problema de multicolinearidade. Vamos mostrar aqui se a gente excluir, por exemplo, o euro, porque ela tem o maior índice de correlação, 0,97. Certo? Então nós vamos excluir o euro, tá vendo? Nós excluímos o euro da nossa estimação, continuamos com o R2 ajustado alto, nós continuamos ainda com variáveis explicativas não significativas, isso também pode sugerir presença ainda de multicolinearidade. E quando fazemos o teste do VIF, né, novamente, olha, encontramos um VIF médio de 41,73, muito além, muito superior à média desejada, que é o valor 10, que é a tolerância. Né? Então, mais uma vez, a exclusão dessa variável não solucionou o problema. Continuamos tendo problema de multicolinearidade. E assim poderíamos fazer, substituindo, trocando as variáveis, volta com um euro, troca por outro, e assim sucessivamente. Vamos partir da premissa, né, que fizemos toda essa tentativa e não se corrigiu o problema de multicolinearidade. A multicolinearidade persiste. Bom, então vamos pensar na hipótese de uma forma funcional inadequada. Vamos rodar um outro modelo, por exemplo, log-log. Então nós vamos transformar todas as nossas variáveis do modelo em logaritmo.
Lembrando aqui o comando de transformar as variáveis em log, é esse aqui no stata, gen, ou seja, gere uma variável, o nome dela, eu coloco log na frente para me orientar que aquela variável está em log, né? E o comando log e a variável que eu quero que seja logaritmizada. Faço isso para todas as minhas variáveis. E a partir desse momento eu estimo um novo modelo, talvez um modelo irrestrito, que contém todas as variáveis que eu estava estimando, e verifico se o problema da multicolinearidade é resolvido a partir desse momento. Então, quando eu rodo um modelo um modelo MQO básico em logaritmo, continuamos tendo um R2 ajustado alto, mas aqui, né, nós temos aqui apenas 3 variáveis, nós podemos fazer isso para todas as variáveis. Percebemos aqui, ó, todas as variáveis foram significativas. E quando fazemos o teste do VIF, olha aqui, ó, o VIF 2.84. 2.84 é menor ou igual a 10. Então, logo, nós podemos afirmar com convicção que o problema da multicolinearidade foi resolvido. Tá certo? Então, o que nós temos como resumo deste vídeo? A multicolinearidade é um problema? Tecnicamente sim, mas na prática nem tanto. Tá certo? Mas é importante nós identificarmos o problema de multicolinearidade. Por quê? Porque ela pode afetar, né, nossos resultados. Tá certo? Nós sabemos então que ela é um problema, mas nem tanto, porque a literatura faz essa ressalva, mas é importante identificarmos. Nós sabemos que para identificarmos esse problema, nós temos que estimar o modelo assumindo que não existe problema de multicolinearidade. A partir dessa estimação, nós aplicando um teste de VIF, sabendo que o resultado do VIF médio tem que ser menor ou igual a 10. Qualquer valor médio de VIF superior a 10 é sinal de que existe problema de multicolinearidade entre as variáveis explicativas, tá certo? E nós sabemos também que se após várias tentativas de tirar e incluir variáveis ou trocar variáveis, isso não resolveu o problema da multicolinearidade, nós podemos tentar a estimação por uma forma funcional alternativa, tá? E que normalmente isso pode estar também contribuindo para contornar o problema de multicolinearidade. Beleza? Então, se esse vídeo foi útil para você, curta aí, compartilhe, comente, né? Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você ficar ligado em outros vídeos que ainda vão estar sendo lançados futuramente. Beleza? Então, no mais, obrigado por ter assistido o vídeo aí, nos vemos no próximo. Abraço a todos.